Hoje eu queria então ler um momento da palavra com vocês que eu creio que todos já em algum momento da vida leu sobre isso. Isso aqui é frase de Facebook e tudo mais, mas tem muita coisa que a gente pode aprender com esse texto. É o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Diz assim: portanto lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Até aí. Esse texto é muito conhecido, a gente já viu ele várias vezes, já lemos eles várias vezes, e realmente já virou frase de Facebook várias vezes. Mas a gente esquece do poder e da realidade que esse texto traz para as nossas vidas. Porque quando Jesus veio e ele sabia que o homem tinha e tem uma grande preocupação na vida, que é o quê? Jesus, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou me vestir amanhã? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? E daqui a quanto tempo? Se eu perder meu emprego? Se eu ficar sem isso? Se eu ficar sem aquilo? Preocupação com o que é material. Quando Jesus veio, ele já sabia dessa preocupação. E ele sabia que até hoje o homem ainda ia manter essa preocupação. Mas então ele veio e ele falou isso, e ele deixou isso claro, por quê? Porque Jesus queria estabelecer uma prioridade. Prioridade. Significa que a gente não deveria ligar para essas coisas, o que comer, o que vestir. Significa que a gente não deveria correr atrás dessas coisas? Não é isso. O que Jesus quer deixar claro é que o homem precisa viver debaixo de uma prioridade. Que prioridade que é essa? Reino. Essa é a única prioridade do homem. Reino. O resto vem depois. O resto segue quem tem prioridade com o reino. O resto segue. E Jesus usa o exemplo das aves dos céus e usa também dos lírios do campo. E daí a gente lendo, a gente se pergunta, qual a diferença entre você e as aves do céu e os lírios do campo? Qual é a diferença? A primeira diferença que fica claro nesse texto e que a gente deveria colocar em prática é que as aves dos céus e os lírios do campo, eles não se preocupam. Eles não se preocupam com o que eles vão comer, o que eles vão vestir. Eles não se preocupam. Eles simplesmente vivem. Quem é que dá de comer para as aves dos céus e que fez o lírio dos campos daquele jeito? Quem é? É
Deus, não é isso que Jesus fala? Se Deus alimenta as aves dos céus e veste assim os lírios do campo, então quem faz é Deus. E as aves e os lírios sabem disso. Então eles não se preocupam. Às vezes a gente vê o passarinho e a gente olha o passarinho e fala assim, puxa, eu queria tanto ser esse passarinho. Eu queria pegar e ir para onde eu quiser. Nossa, deve ser uma beleza, ele voa, faz livre. Eu creio que se tem algo que a gente deveria cobiçar da natureza, é o fato de que a natureza não se preocupa. Porque ela sabe que sempre tem sustento para ela. Porque ela sabe que Deus é quem cuida dela. E Deus criou um sistema onde a própria natureza realmente é sustentável. É só quando o dedo do homem interfere que a coisa sai fora do controle. Mas a natureza sabe e não se preocupa. E se a natureza sabe e não se preocupa, por que a gente se preocupa? Por que a gente se preocupa? Porque nós somos racionais. A diferença também entre nós e as aves e os lírios é que nós somos racionais. E a nossa racionalidade, ela é boa, porém, ela atrapalha quando a gente está falando de fé. Porque fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Daquilo que nós não temos certeza. A gente não sabe como vai acontecer. E quando a gente não sabe como vai acontecer e se vai acontecer o que a gente precisa, aí a gente permite com que o medo entre na nossa fé, e daí a gente quer combater o medo não mais com a fé, a gente quer combater o medo pela racionalidade. Aí a gente quer ser racional. Ah, mas eu preciso ir para tal lugar, preciso fazer tal coisa. Talvez se eu vender isso aqui, talvez se eu fizer um trabalhinho extra ali, talvez se não sei o que, a gente começa a querer ser racional. E daí esquece a fé de lado. Essa é uma das vantagens das aves e dos lírios. Elas só confiam. A nossa razão atrapalha mais do que beneficia. Quantas pessoas você está falando de Deus para a pessoa, e você está falando para a pessoa ter fé, e você chega para a pessoa e fala assim, não, mas acredita que vai dar certo. Daí a pessoa chega e fala assim, não, mas eu preciso ser realista. Não é isso que a pessoa fala? Eu preciso ser realista. Por que precisa ser realista? Por quê? Quando Moisés chegou ali na frente do Mar Vermelho, e viu o mar fechado, e ele sabia que o exército do faraó estava vindo atrás dele, ele não tinha para onde ir mais, com aquela multidão de gente ali. O que você acha que deve ter passado pelo coração dele? Porque ele, como homem racional, ia olhar para aquilo lá e falar assim, olha, puxa, se eu tivesse um barco aqui, puxa, se eu tivesse talvez ido por outro caminho que não fosse daqui. Puxa, talvez se eu tivesse pessoas aqui com bastante armas para poder lutar contra Faraó. Esse é o caminho do homem racional. Mas aí quando Deus fala para ele ter uma atitude racional. Deus fala para ele o quê? Moisés, estende a tua vara sobre o mar. Aí Moisés estende a vara e o mar abre. Isso é racional, gente. Isso é coisa que homem ia pensar, que homem ia chegar nessa conclusão, homem nenhum ia chegar nisso. Por isso que a nossa racionalidade, ela atrapalha um pouco. Ela é boa em algumas coisas, né? Mas ela atrapalha quando a gente está lidando com fé. Porque fé não é racional. Fé é sobrenatural. Se a gente fala de fé, não tem como a gente explicar. Não tem. Porque o que Deus bota na nossa mão não tem explicação. Porque é fé, é resultado de sobrenatural, é milagre. Se fosse assim, milagre não existiria. Tudo a gente conseguiria explicar. E não é isso. Quando Deus dá algo, é sobrenatural. Então, a gente se preocupa muito com essas coisas porque a gente usa essa nossa racionalidade. Agora, as aves e os lírios não. Elas só confiam. Elas não se preocupam. Mas, de novo, quando Deus falou com Adão,
E Adão caiu. Aí Deus falou para ele assim: Adão, agora do suor do teu rosto, você vai ter que tirar o teu sustento. Foi isso que Deus falou, não foi? Do suor do teu rosto, você vai ter que tirar o teu sustento. Mas Deus não chegou para ele e falou assim: olha, Adão, é melhor você se preocupar, viu? É melhor você ficar ligeiro, hein? Porque senão você vai ficar sem. Porque senão você não vai ter nada. Não foi isso que Deus falou. Deus falou assim: do suor do teu rosto vai tirar o teu sustento. Ou seja, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás das coisas? Claro que sim. Claro que deve. Só que a gente não pode tornar isso a nossa prioridade de vida. Se preocupar com essas coisas materiais não pode tomar o lugar do reino de Deus nas nossas vidas. Quantas e quantas pessoas às vezes trabalham e trabalham tanto que elas se tornam aquelas pessoas que estão sempre trabalhando e não esquece somente do reino, mas esquece também da família. O cara só trabalha, daí chega em casa cansado. Já não quer conversar com ninguém, só quer tomar banho, dormir, comer, tomar banho, dormir. Porque está lá trabalhando. Aquilo se tornou prioridade na vida dele. Já está errado. Mas daí a pessoa que também não consegue trabalho, que ela está desempregada e as contas começam a vir, porque as contas não esperam ninguém. A pessoa daí vive olhando para aquelas contas, para nome negativado, vê boleto chegando, daí aquilo lá começa a se tornar o que para ela? Prioridade na vida dela. Preciso resolver isso. A gente precisa resolver isso? Precisa. Mas isso não pode se tornar prioridade. Reino sempre deve ser prioridade. Reino sempre deve ser. A gente vai assumir e deve assumir com as nossas responsabilidades do dia a dia? Claro que sim. Porque Deus não abençoa quem é vagabundo. Mas quando a gente realmente não consegue, e a gente chega e fala: Senhor, eu não quero que isso se torne uma preocupação na minha vida, a ponto de que eu perca, tire o olhar do Senhor. Tire o olhar do Senhor e comece a sentir os ventos e a água batendo e eu comece a afundar. Eu não quero chegar nisso, Senhor. Não quero. Aí é quando Deus começa a agir. E Deus começa a fazer coisas aparecer. Aí é quando milagres acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem. Mas a prioridade sempre é reino. Porque se deixar as dívidas, o trabalho, coisas às vezes materialistas, aquela pessoa que é muito apegada ao material, comprou um carro, por exemplo, e ela tipo assim, ninguém pode dirigir meu carro, ninguém pode comer dentro do meu carro, cuidado com o meu carro, lá no estacionamento para deixar lá no centro, já fica assim sempre de olho para ver se o cara vai parar realmente certinho o carro. Pessoa que é muito materialista, não pode permitir com que isso venha tomar conta do coração, venha ser prioridade na vida da pessoa. Não pode ser desse jeito. Não tem problema a gente querer fazer uma viagem, a gente querer comer num restaurante legal, não tem problema a gente querer vestir vestir roupas boas, não tem problema isso. Não tem problema. É até saudável isso. Só que isso não pode ser prioridade. Não pode ser. Por isso que Jesus deixa claro quando a gente lê. São os pagãos que correm atrás disso, Jesus disse. São os ímpios que correm atrás disso, é o que Jesus disse. O que ele está falando? Que são eles que deixam aquilo como prioridade na vida deles. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso construir. Por isso que Jesus fala assim, se você buscar o reino, tornar o reino como prioridade, todas essas demais coisas vão ser acrescentadas. Ele não falou assim que vai ser dadas, vai ser acrescentadas. Por que acrescentadas? Você se acrescenta a algo que você já tem. Certo? Quando você vai acrescentar algo é porque já estava ali um pouquinho. Então você está acrescentando, você está somando, você está aumentando aquilo. Então o que Jesus está falando? Que se você fizer a sua parte, digamos assim, Ele vai acrescentar todo o resto que você precisa. Se você tem, por exemplo, o seu emprego, ou se você está com disposição de ter um emprego, de estar trabalhando, se você se mexe, digamos assim, para fazer alguma coisa acontecer,
Isso já é a nossa parte. Aí os demais vão ser acrescentados. Sempre com a prioridade de reino. Sempre, sempre, sempre. O problema é que a gente quer ficar rico. A gente quer vestir do bom e do melhor, comer do bom e do melhor. Isso é uma preocupação que também tira o desvio do reino. Quando Jesus veio, ele veio de forma mais simplista possível. Ele era filho de marceneiro. Cara simples, vestia roupa simples, andava com gente simples. Arrancou gente que vivia pela base do dinheiro, igual Mateus. Mateus era um cara que era coletor de impostos. Jesus arrancou ele de lá. Quando Jesus foi visitar Zaqueu, Zaqueu também era um coletor de impostos, um cara que provavelmente cobrou mais do que as pessoas estavam devendo para encher o bolso dele. Quando Jesus visitou, ele falou assim: Jesus, tudo que eu roubei das pessoas eu quero devolver 4 vezes mais. Por quê? Já tirou a mentalidade dele de coisa materialista. Começou a estabelecer mentalidade de reino. Então, quando a gente faz a nossa parte, digamos assim, as coisas vão sendo acrescentadas. Deus vai abençoando a gente. Deus vai fazendo com que as coisas venham e se tornem maiores na nossa vida. Quando a gente não se preocupa e a gente estabelece mentalidade de reino. Sair correndo atrás dessas coisas são os ímpios, os pagões que fazem. O que eu acho engraçado porque a gente fala assim, a gente fala de uma pessoa, fulano de tal está no mundo. Fulano de tal está lá no mundo. Quando o cara para de ir na igreja, por exemplo, a gente tem o costume de falar, fulano de tal está lá no mundo. Ih, voltou para o mundo. Voltou para o mundo. Aí automaticamente a gente assume que o cara voltou, digamos, a uma vida de pecado. Então ele só está cometendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Mas pelo que Jesus fala, que os ímpios e os pagãos correm atrás disso, significa o quê? Que a pessoa estar no mundo não necessariamente é a pessoa que está cometendo uma vida de pecado após pecado, mas uma pessoa que está pensando e vivendo pelas coisas do mundo. Que é o quê? Material, materialista, dinheiro, riquezas. Vencer na vida. O vencer na vida, queridos, a gente tem que entender que a gente já venceu quando a gente aceitou Jesus como Salvador. Aí você já venceu na vida. Pode ter certeza disso. Agora, se você um dia quer almoçar no restaurante X, se um dia você quer fazer uma viagem para fora, se um dia você quer ter um carro X, vai fazendo a tua parte, querido. Vai indo conforme as portas vão se abrindo, sem se preocupar, sem ficar bitolado, sem querer, não, eu quero conquistar isso. Vai, não pula etapa, vai indo devagar, vai fazendo assim, Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa o que eu vou fazer, coloca realmente as tuas mãos aonde eu tocar. E vai fazendo isso, vai colocando o reino dentro da tua vida, do teu dia a dia. Aí as coisas vão sendo acrescentadas, elas vão. Porque a gente fica tão preocupado com a conta do dia a dia, com a coisa do dia a dia, com o que está apertando, que a gente esquece de viver sonhos. E daí, quando Deus começa a abrir a porta, a gente acredita que a gente tem que ir logo quitando aqui, quitando ali, para que tudo fique dentro do nosso controle. Mas às vezes, a gente tem que confiar que se algo veio parar na nossa mão, às vezes é para a gente investir em algo que Deus valoriza de verdade, que é família. Investir nisso. Porque família faz parte do reino. Investir em família é muito diferente do que investir em coisa material. É muito diferente. Mas Deus sempre faz o negócio acontecer. Sempre. Então, quando a gente realmente estabelece Ele como prioridade, Ele vai fazendo com que as coisas se mexam, para que a gente tenha aquilo que a gente quis e sempre quis. E a segunda coisa que dá para a gente aprender também com as aves e com os lírios, põe para mim o texto, por favor, de livro de Jó, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Jó 12, 7 ao 10. A segunda coisa é que as aves
dos céus e os lírios do campo, elas levam uma vida de louvor. Elas levam uma vida de louvor. Olha só o que diz Jó 12, 7 ao 10. Pergunte, porém, aos animais, aqui é Deus falando para Jó, pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O que Deus está falando aqui, gente? Que a natureza louva e reconhece a soberania de Deus. Você já perguntou por que você vem para a igreja? Qual a motivação que você tem de vir para a igreja? Porque você vem para a igreja porque você tem um problema? Ou porque você tem uma adoração a render? Porque você tem uma gratidão a dar? É porque a coisa está difícil? Ou porque você quer declarar que Jesus é teu Salvador? Porque a igreja, querido, nunca foi lugar para resolver os teus problemas. Nunca foi, nunca será. A igreja é lugar de adoração, oração e comunhão. Deus resolve os teus problemas. Jesus resolve os teus problemas. Mas a igreja é lugar de louvor. E quando a gente vem para a igreja, que infelizmente a gente, na maior parte das vezes, vem com essa intenção de que, não, o negócio está difícil, o calo está apertando, a gente vem com essa intenção. Só que o que acontece? Que a gente vir com essa intenção não pode ser a nossa motivação. Uma coisa é a gente vir e daí perceber a grandiosidade do poder de Deus, confiar no poder de Deus, e a gente já não vem mais com essa intenção. A gente vem com a intenção de adorar, de louvar, de engrandecer. Agora a pessoa que sempre vem, Senhor, estou com esse problema, e vem, Senhor, preciso resolver isso, e vem, Senhor, preciso resolver aquilo, e vem. O que você está querendo fazer com Deus? Você está querendo fazer uma moeda de troca. Ó Deus, eu vou fazer, eu vou ir, tá? Vou fazer tudo certinho, mas o Senhor também, né, lava minha mão depois, hein? Vou fazer um negócio, hein? Agora, quando você vem e fala assim, Senhor, eu estou com meus problemas, coisas estão acontecendo, situações não param, mas notícias não param, mas eu estou aqui porque eu quero adorar o teu nome, quero louvar o Senhor, quero dizer que o Senhor é meu Pai querido, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o dono da ouro e da prata, e é para isso que eu vim. E quando você está fazendo isso, querido, Deus está começando a mexer as coisas ao teu redor, e você nem vê. Porque um filho que clama, Deus não abandona. Um filho que adora, Deus cuida. Agora você sempre vem, imagina você que tem filho, imagina seu filho sempre vir e falar assim, mãe, pai, faz isso para mim, mãe, pai, faz isso para mim, mãe, pai, dá isso aqui para mim, mãe, pai, e você fala assim, oh, que negócio é isso? Cadê meu abraço? Cadê o meu carinho? É irritante, só o pede, resolve, é irritante. Agora adorar o Senhor, isso, querido, isso. Às vezes você não consegue nem orar, mas você de repente cantar uma música, um louvor, isso já é uma oração. Já é. Porque é a adoração. E ele recebe aquilo. E daí as coisas vão se ajeitando ao teu redor. E Deus vai cuidando das coisas que estão ao teu redor. A natureza sabe disso e a natureza louva o Senhor por isso. A natureza ela é completamente sujeita a Jesus.
completamente sujeita a Jesus. Por quê? Porque quando os discípulos estavam lá no barquinho deles, no meio do mar, que começou aquela tempestade, Jesus estava dormindo, os discípulos falaram assim: Jesus, acorda, a gente vai morrer se o Senhor não fizer alguma coisa. Você imagina, marinheiro, gente, marinheiro com medo do mar. Isso significa que o mar devia estar um absurdo. E os homens daquela época não são igual aos homens de hoje, né? Que os homens de hoje é tudo meio manteiguinha perto dos homens de antigamente, né? Eu lembro que uma mulher falou que ela e o marido dela foi visitar um museu romano e você tinha uma lança lá que os romanos usavam, né, que você poderia pegar ela. E o marido dela, ela contando que o marido dela era do exército, cara assim, machão e tudo isso, fortão e não sei o que tal. O marido dela, e ela falou assim que o marido dela foi tentar pegar o negócio e ficou... O negócio não conseguia levantar o negócio, de tão pesado que era. Então você imagine que naquela época os homens carregavam esses tipos de ferramenta. Então era homem brabo mesmo. Então você pega esse homem, marinheiro, acostumado a pescar, acostumado a estar no mar, quando vê uma tempestade dessa, fica com medo da tempestade. Então você imagina o tamanho dessa tempestade. Daí eles acordam Jesus e falam: Jesus, a gente vai morrer. Aí Jesus fala assim: gente, por que vocês são desse jeito? Assim, com essa pouca fé que vocês têm? Aí Jesus levanta e faz o quê? Vento, acalme-se. Mar, acalme-se, e a natureza obedece o filho, porque a natureza está sujeita ao filho, e a natureza entende a soberania do filho. Agora a gente olha para Jesus e só vê alguém que pode resolver o nosso problema? A gente olha para Jesus e fala assim: Jesus, só o Senhor pode dar o que eu preciso em termos material. Gente, vamos parar com esse tipo de mentalidade, porque a gente acabou de ler que Jesus falou assim, que o Pai sabe que a gente precisa dessas coisas. Então a gente só chega a Ele para falar essas coisas, a gente está procurando um milagreiro, alguém que pode entregar o que a gente precisa. A gente não está adorando Ele como Filho de Deus, a gente está adorando como alguém que pode resolver o nosso problema. Por isso que Jesus via as pessoas vinham até ele e falavam o que para ele? Jesus, cura meu filho, Jesus, expulsa o demônio, Jesus, cura isso, Jesus, faz aquilo. E Jesus fazia milagre, 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 milagre. Toda uma multidão vinha atrás dele por causa de milagre. Toda essa multidão que recebeu dele só milagre foi a mesma multidão que gritou lá na frente: crucifica ele. Porque eram pessoas que enxergavam o que? Somente o profeta do momento, o milagreiro do momento, mas não o Filho de Deus. Por isso que Jesus chega para os discípulos dele e fala assim: quem dizes que eu sou? Quem vocês falam que eu sou? Jesus reúne os 12 e fala: quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus sabia que aos olhos das pessoas que estavam fora dali, Jesus era só um milagreiro, só um profeta. Aí Jesus fala: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Primeira vez que Pedro acertou. As outras vezes ele só deu cabeçada. Mas ele falou certo. E Jesus falou: você respondeu certo. E você se chama Pedro. E sobre você, sobre essa rocha, eu vou fazer a minha igreja. Ou seja, é uma igreja que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Não que Jesus seja outra coisa fora disso. Um milagreiro, alguém que pode resolver problema. Então a natureza sabe, reconhece Jesus dessa forma. E o que eu acho lindo é que quando Jesus estava em cima do burrinho dele, que ele estava entrando em Jerusalém, que ele já sabia que já estava chegando nos finalmente para ele ser crucificado, e ele entrou e toda a cidade festejou, e toda a cidade começou a fazer uma festa, e começou a deixar assim, jogar coisa, começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Você vê que até aí nenhum deles reconheceu a soberania de Jesus. Eles falavam: Jesus, filho de Davi. Não falavam assim: Jesus, filho de Deus, né? Então até aí você já percebia. Mas quando Jesus veio e aconteceu dele estar nesse momento, as pessoas começaram a gritar tanto, que algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, controla esse povo está fazendo muito barulho, esse povo está muito exagerado. Aí Jesus fala assim: olha, se eu pedir para eles se calarem, as pedras vão me louvar, as pedras vão cantar, então não adianta. Aquele ali era o momento de Jesus receber realmente o povo
erguer, fazer festa. Aquele ali era o momento, porque Jesus estava entrando para os finalmente. Era um momento de festa. Então Jesus fala, se esse povo se calar, as pedras vão me louvar. Por quê? Porque a natureza louva ao Senhor. Quando a gente vê um passarinho cantando, por que passarinho canta, gente? Por que passarinho canta? É um testamento da glória de Deus, porque o passarinho está louvando, você pode ter certeza. Sabe aquela cena assim bonita, eu gosto pelo menos, né? Quando os lobos se reúnem, sobem numa montanha, vem a lua cheia, eles começam a uivar. O que é isso, gente? É a natureza testificando da glória de Deus. Porque a natureza louva ao Senhor. Por isso que a natureza faz barulho. Que ela louva o Senhor. Por isso que a gente também deveria cuidar mais da natureza. O papel do cristão também é cuidar da natureza. Né? A pessoa acredita que não. Então você vê um monte de cristão, por exemplo, jogando lixo na rua, fazendo porcaria, fazendo sujeira. O papel do cristão também é cuidar da terra, porque a terra faz parte do Senhor e a terra louva o Senhor. Então se a terra não se preocupa, por que a gente se preocupa? E se a terra louva e vive uma vida de louvor e adoração, porque a gente não vive uma vida de louvor e adoração? Por que a gente insiste em reclamar, em achar ruim, em ficar de biquinho, em ficar achando que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não está ouvindo a nossa oração, que Deus poderia fazer o trabalho dele melhor? Por que a gente insiste em ser desse jeito e não vive uma vida inteira e completa de louvor e adoração? Se você fizer isso, querido, se você pegar uma semana sem você reclamar de alguma coisinha, sem você duvidar de alguma coisinha, se você pegar uma semana de soltar louvor e adoração, louvor e adoração, louvor e adoração, não estou falando só de música, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de você se dedicar, né? Se você fizer isso uma semana, eu te garanto que no final dessa semana, você vai estar diferente. Você pode ter certeza disso. Porque isso é aroma suave para Deus. Vou ler só mais um texto, Romanos capítulo 8, com relação à natureza. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Romanos 8, 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que está falando ali? Que a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em que sentido? Quando Jesus vier, os filhos de Deus serão revelados, os filhos de Deus serão levados. Este é o momento que a natureza aguarda. A natureza aguarda esse momento. Por quê? Pois ela foi submetida à futilidade. A João de Ferreira de Almeida diz a inutilidade. Ela se tornou inútil, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que está falando? Que a natureza ela se tornou inútil não por causa da escolha dela, mas por causa da escolha de quem ela foi sujeitada. E a quem ela foi sujeitada? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, tudo que você está vendo aqui, você é o senhor dela. Ela está sujeita a você. Aí Adão caiu, pecou, e por causa que ele pecou, a natureza que estava sujeita a ele também ficou distante de Deus. Ela também se tornou inútil. Ela também se afastou por causa da atitude do homem. Então ela aguarda, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Põe mais um para mim, por favor. E não só isso. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Gente, a natureza clama por Deus por causa do homem. Separação. A natureza foi separada de Deus por causa do homem. Então a natureza geme, a natureza louva, a natureza pede, a natureza quer ser reunida de novo com o Senhor. Gente, olha quanta coisa a gente pode aprender com a natureza que a gente não faz.
Por que a gente não geme como a natureza para que o Senhor venha? Porque a natureza geme. Por que a gente não tem essa... Senhor, eu quero tanto que o Senhor venha, porque eu quero ver a tua glória. Isso a natureza quer. Então, se a natureza louva, por que a gente também não louva? Terceiro e último, diferença entre nós e as aves e os lírios. Mateus 6, de novo, que a gente já leu, Mateus 6, versículo 26. Pela natureza louvar desse jeito, é por isso que não falta nada para ela. Por isso que Deus está falando que Deus a veste, Deus a alimenta. Porque a natureza louva. Então se você louva e se você adora, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Diz aí, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Gente, quem que está falando isso daí? Quem que está falando isso? É Pedro? É Paulo? É o próprio Mateus que está falando isso daí, essa frase aí? Quem que está falando essa frase? Jesus, não é isso? Não é Jesus que está falando? Então isso aqui não é promessa de homem, isso aqui é promessa de Jesus. E do que Jesus chama você? O que ele fala que você tem mais do que as aves e os lírios? Não tem vocês muito mais valor do que eles? Por quê? Quando a diferença nossa entre nós e as aves e os lírios é que quando Jesus olha para a gente, ele chama a gente de valioso. Valioso. A gente tem mais valor do que estas coisas que o Pai cuida. A gente tem mais valor do que estas coisas que o Pai cuida. E se a gente tem mais valor do que essas coisas que o Pai cuida, por que a gente acredita que o Pai não vai cuidar da gente? Porque é Jesus que está falando. Porque quando Jesus olha para você, querido, ele não vê fracassado. Ele não vê uma pessoa que faz tudo errado. Ele não vê uma pessoa que não sabe fazer as coisas direito. Ele não vê uma pessoa que só está errando. Ele vê uma pessoa valiosa, que tem valor. Tem valor. Quando a gente se menospreza tanto, e tanto, e tanto, e a gente realmente se menospreza e fala assim, Senhor, não sei fazer nada direito. Ai Deus, tudo que eu toco não dá certo. Ai Deus, eu tenho medo de fazer isso porque talvez não aconteça. Eu tenho medo de ir para lá porque talvez dê errado e eu recebo um não. Se você fica só se menosprezando, eu falo para você, por que Jesus então morreu por você? Se você não tem valor, por que Jesus morreu por você? Então, se ele morreu por você, é porque ele enxergou valor em você. Se ele enxergou valor em você, é porque você quer se menosprezar. A gente não pode se exaltar na frente dos homens, mas a gente não pode chegar para Jesus e falar assim, Jesus, não sei fazer nada, meu Deus do céu, por que o Senhor me escolheu? Você está menosprezando o sacrifício que ele fez por você. Fala assim, Senhor, o Senhor me chamou porque o Senhor enxergou algo de bom em mim. Eu não enxerguei ainda, mas o Senhor enxergou. Então me ajuda, Jesus. Me ajuda a fazer a coisa acontecer com a tua ajuda mesmo. Com a tua mão. Você é valioso, gente. É Jesus que está falando isso, que você tem valor, que você não é igual a essas coisas. Você não é igual às aves e os lírios. Você é mais valioso. Assim como o Senhor deve estar ansioso para se juntar de novo à natureza, ele também está ansioso para receber vocês. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Mas a hora que você chegar lá, tem uma pergunta de Deus que eu não quero receber. Duas, na verdade. Duas perguntas de Deus que eu não quero receber. É quando eu chegar lá, ele chegar e falar assim, por que você teve tanta pouca fé assim? Não quero receber essa pergunta, não. Por que você teve tanta pouca fé assim? E eu também não quero receber a pergunta, por que você não acreditou que eu cuidava de você? Também não quero receber essa pergunta. Porque a gente precisa acreditar que Deus cuida realmente de nós.
em todas as áreas, em todos os sentidos, principalmente na área materialista. Porque ele sabe que você precisa destas coisas e ele pode te dar se você estabelecer prioridade de reino. Mas o que é buscar o reino? O que é buscar o reino? Porque se a gente buscar o reino, essas coisas vão ser acrescentadas. O que é buscar o reino? Eu ler a Bíblia, eu cantar, eu ir na igreja. Estas coisas um religioso pode fazer. Um teólogo pode fazer. Qualquer outro aí pode pegar o violão e cantar. Qualquer um pode fazer essas coisas. Estou falando que essas coisas não têm valor. Essas coisas têm valor. Só que isso, qualquer pessoa pode fazer. Tanto hipócrita, quanto que realmente está adorando ao Senhor. Então o que é buscar o reino? Buscar o reino é você buscar o Filho de Deus. Isso é você buscar o reino. Porque onde Jesus está, o reino de Deus está. Quando Jesus veio, ele ficou 3 anos no meio das pessoas. Nesses 3 anos, o reino de Deus estava ali. Porque onde Jesus pisava não tinha doença, não tinha gente triste, não tinha gente com medo, não tinha gente doente, não tinha gente com depressão, não tinha gente desanimada, não tinha demônio que ficava. Por quê? Porque onde Jesus estava, o reino de Deus estava. Onde ele estava, a alegria estava. Então buscar o reino é você buscar o Filho dele. Se você lê a Bíblia para buscar Jesus. Se você louva porque é para Jesus. Se você ora porque é para Jesus. Tudo que você fizer tem que ser para Jesus, tem que ser para Ele e tem que buscar Ele. Se você vai na igreja, não vou porque eu vou ouvir fulano de tal. Você vai porque você vai querer receber a palavra de Jesus. Se você vai em qualquer outro lugar, qualquer convenção, qualquer evento, qualquer tipo de coisa, vai não porque alguém te convidou, mas vai porque você quer receber algo da parte de Jesus. Busque sempre Ele. Se você buscar sempre Ele, você está buscando o reino. Se você está buscando o reino, o Pai cuida de você. Porque você está buscando o Filho. E onde o Filho está, o Pai quer cuidar também. Você vê como a gente se preocupa demais com as coisas que tem deste mundo. E esquece de buscar o reino. Se a gente for como as aves dos céus e os lírios e não se preocupar com o que é material, se a gente viver uma vida de adoração, de louvor, de gratidão, e se a gente entender que nós somos valiosos para Pai, para Deus, e se a gente também buscar o Filho em todas as coisas, você não tem o que temer. Você não tem, porque isso não sou eu que estou falando isso. Isso é Jesus, saiu da boca de Jesus. E Jesus sabe o que Ele fala e tudo que Jesus promete, Ele cumpre. Então por que a gente tem que ficar com medo?